Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. E neste vídeo, como de costume, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 23 a 29 de setembro. De maneira objetiva, vamos preparar e analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura desta semana, que é o dos Salmos 88 a 89. Relembrando que este texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito importante de 10 minutos, com o tema Os Padrões de Jeová são os Melhores, onde vamos ter 3 perguntas para responder, sendo uma delas baseada num vídeo contando a experiência de 2 jovens. Então, apesar de ser uma parte destinada para os jovens, todos nós também podemos tirar bastante proveito, e vamos ver as respostas destas perguntas. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 15 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 15 a 20. Então, vamos também ser encorajados com esse estudo e assim dar bons comentários também nesta parte. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E a primeira pergunta da apostila tem como base o texto do Salmo 89, verso 37, que diz assim: Assim como a lua, será firmemente estabelecido para sempre como fiel testemunha nos céus. Observem a pergunta. Qual é a diferença entre ser fiel e ser leal? Resposta. Alguém pode ser fiel apenas por senso de dever. A palavra fiel também pode ser usada para descrever coisas inanimadas. Por exemplo, o salmista chamou a lua de fiel testemunha nos céus, devido à regularidade com que ela surge. Já a lealdade baseia-se no amor. Lealdade, conforme usada nas escrituras hebraicas, é bondade que amorosamente se apega ao objeto dessa lealdade e não desiste até que seu propósito com relação a ele se realize. Ela vai além da fidelidade, ou confiabilidade. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 88 a 89, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no Salmo 88, verso 1, que diz assim: Ó Jeová, Deus da minha salvação, de dia clamo e de noite chego à tua presença. A primeira lição. Podemos observar que o salmista não esconde a sua dor nem o seu desespero, mas pelo contrário, ele expressa-os abertamente em oração. Isso nos ensina que podemos recorrer a Jeová em nossos momentos de fragilidade, sabendo que Ele entende nossas emoções e nossas lutas internas. Portanto, nessas horas, o mais importante não é ser forte diante dele, mas sim ser sinceros. Para a segunda lição. Este verso também nos mostra outra lição muito valiosa, pois o salmista, ao gritar por socorro dia e noite, nos faz ver a importância da perseverança na oração, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis. Às vezes, pode parecer que as nossas orações não são respondidas imediatamente, mas, assim como o salmista, devemos continuar a recorrer a Jeová e confiar que Ele ouve todas as nossas orações. Continuando, vamos analisar aqui agora o Salmo 89, verso 5, que diz assim: Os céus louvam as tuas maravilhas, ó Jeová,
sim, a tua fidelidade na congregação dos santos. Salmo 89, verso 5, a primeira lição. Este texto destaca as maravilhas de Jeová, a sua criação, a sua intervenção nas nossas vidas e as suas obras poderosas, que são dignas de serem proclamadas. Sem dúvidas, ao refletirmos sobre as suas maravilhas, podemos fortalecer a nossa fé e ser encorajados a louvá-lo constantemente. Agora, a segunda lição. Observamos também, neste verso, que a própria criação dá testemunho da majestade e do poder de Jeová. Tanto os céus como as estrelas, planetas e vasto universo refletem sua grandeza e sabedoria. Como lição, isto nos ensina a também encarar a criação como uma fonte maravilhosa para constantemente louvarmos a Jeová. Continuando, vamos considerar aqui agora o Salmo 89, verso 9, que diz assim: Tu dominas sobre a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Salmo 89, verso 9, lição. Assim como um marinheiro se sente vulnerável diante das ondas do mar, também podemos nos sentir desamparados em determinados momentos de nossas vidas. Mas este verso nos ensina que podemos nos refugiar em Jeová, pois Ele pode controlar qualquer situação que enfrentamos. Agora, uma outra lição podemos encontrar no Salmo 89, verso 13, que diz assim: Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita é elevada. Lição: este verso destaca a força e o poder de Jeová, nos lembrando que, independentemente das circunstâncias, o seu poder é suficiente para nos sustentar e nos guiar. Então, quando nos lembramos da força de Jeová, encontramos encorajamento e força em tempos difíceis. Isso nos incentiva e nos ensina a sempre recorrer a Ele em busca de ajuda e conforto. Então, o tema deste discurso é: os padrões de Jeová são os melhores. Vamos ler a fonte de matéria. Muitos acham que o que a Bíblia diz sobre sexo e casamento é muito rígido e não combina com a nossa época. Você já comprovou por si mesmo que obedecer aos padrões de Jeová é sempre a melhor opção para você? Agora temos uma pergunta para responder, que é: por que não devemos confiar nos padrões de moral deste mundo? Os irmãos vão observar que temos 3 textos como base para responder essa pergunta, que é o de Jeremias, 2 Coríntios e Efésios. A resposta eu coloquei assim: porque infelizmente o homem não consegue conduzir seus próprios passos. Além disso, conforme o próprio texto de Efésios nos diz, aqueles que seguem esses padrões de moral estão na escuridão e longe de Deus, sem moral e praticando todo tipo de coisas insolentes que os levarão à destruição. Agora a segunda pergunta, lembrando que para os irmãos encontrarem a resposta, é só os irmãos lerem esses textos que estão como base. Então a segunda pergunta: por que devemos confiar nos padrões de moral de Jeová, com base em João 3,16, Romanos 11,33 e Tito 1,2? A resposta: porque diferente dos padrões humanos, os padrões de Jeová são perfeitos, cheios de riqueza e sabedoria. Quando seguimos esses padrões, conforme propriamente o texto de João e Tito destaca, nós podemos ter vida eterna e herdar o reino de Deus. Agora vamos prosseguir a leitura. A Bíblia deixa claro que as pessoas que ignoram as leis de moral de Deus não herdarão o reino de Deus. Mas será que esse é o único motivo para obedecermos aos padrões de Deus? Muito bem, agora temos um vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam para entenderem a pergunta e a resposta. E o vídeo tem o seguinte título: Por que temos fé? Padrões de Deus versus meus padrões. Após assistirem esse vídeo, notem a pergunta: como os padrões de moral de Deus nos protegem? Então, com base no vídeo, eu coloquei a resposta assim, irmãos. Os padrões de moral de Deus nos protegem em todos os aspectos da vida. Por exemplo, conforme vimos no vídeo, nas expressões dos 2 jovens, observamos que seus colegas que não seguiam esses padrões de Deus tomaram péssimas decisões na vida e sofreram muito por conta disso. Muitos foram presos, outros, por terem se envolvido com imoralidade, pensaram até mesmo
se suicidar. Então realmente vale muito a pena seguirmos os padrões de moral de Jeová. Então, relembrando, o tema do capítulo 15 é fortalecendo as congregações. Parágrafos 15 e 16 temos apenas uma pergunta. Como Timóteo conseguiu fazer um nome tão bom para si mesmo? Resposta. Não foram as características físicas ou intelectuais de Timóteo que fizeram com que ele tivesse um bom nome entre seus irmãos, mas sim o que ele era no coração. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo mencionou algumas qualidades espirituais de Timóteo. Paulo descreveu a boa disposição de Timóteo, seu amor abnegado e seu zelo ao cuidar de designações teocráticas. Timóteo também era conhecido por ter fé sem hipocrisia. Agora, parágrafo 17. Pergunta: como os jovens podem imitar a Timóteo? Hoje, muitos jovens podem imitar Timóteo por cultivarem qualidades que agradam a Deus. Assim, eles também vão conseguir fazer um bom nome perante Jeová e seu povo, apesar de sua pouca idade. Além disso, eles podem se esforçar em demonstrar fé sem hipocrisia, recusando-se a levar uma vida dupla. Último subtítulo do estudo: Fortalecidas na fé, com base em Atos capítulo 16, versículos 4 e 5. Parágrafo 18. Duas perguntas. A pergunta A. Que privilégios Paulo e Timóteo tiveram como ministros viajantes? Resposta. Paulo e Timóteo cumpriram muitas designações representando o corpo governante. A Bíblia diz: ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Parágrafo 18, a pergunta B. Como as congregações foram abençoadas? Pelo visto, as congregações realmente seguiam as orientações dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Por serem obedientes, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Continuando, parágrafos 19 e 20, uma só pergunta. Por que os cristãos devem ser obedientes aos que exercem liderança? Porque só assim vamos ser abençoados por Jeová. Visto que a cena do mundo está sempre mudando, é vital que os cristãos se mantenham em dia com o alimento espiritual fornecido pelo escravo fiel e prudente. Fazermos isso pode evitar a ruína espiritual e nos ajudar a permanecer sem mancha do mundo. Queridos irmãos, então chegamos ao fim desta análise e preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 23 a 29 de setembro. Como sempre, uma reunião muito instrutiva e encorajadora, com muitas lições para aplicarmos tanto em nossa vida, como também em nosso ministério como cristãos. Esperamos que todos vocês tenham tirado bastante proveito e que, pelo menos em uma destas sessões, vocês consigam dar seus comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda é possível, tire um tempinho para se tornarem membros do canal. Os irmãos não fazem ideia de como esta opção tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.